Olá, voltamos em Conexão Legal. Hoje entrevistando o ministro Gilmar Mendes. Doutor Regis, eu gostaria que a pergunta desse bloco começasse com o senhor. Nós temos ali uma visão toda carismática de um ministro duro, contundente, um ministro que não engole desaforo, que fala bravo na mídia, né? Então eu queria que o próprio ministro traçasse um perfil, um alto perfil, um autorretrato do ministro Gilmar Mendes, para a população saber quem é o ministro Gilmar Mendes. Regis, eu sou nascido em Mato Grosso, numa pequena cidade, uma cidade que está prestes a completar 300 anos, Diamantino, é uma das cidades mais antigas do estado, e talvez uma das mais antigas do Brasil, aquele fronte lá da Amazônia, né, era o último paradeiro para aquelas pessoas que enfrentavam os desafios da Amazônia. E depois estudei em Cuiabá, estudei em São Paulo, em Brasília, onde me formei na Universidade de Brasília. Fui depois para a Alemanha, acabei lá fazendo o curso de mestrado e doutorado. Voltei, fiz concurso para procurador da República, fiz a carreira de procurador da República, fui depois assessor governamental no governo Collor e depois no governo Fernando Henrique. Fui advogado-geral da União no governo Fernando Henrique. Tivemos, na época, uma série de discussões importantes, claro, na área jurídica sobre as várias reformas que se desenvolviam. Um governo que se esforçava muito para realizar as reformas constitucionais, toda a reforma econômica, plano real, lei de responsabilidade fiscal. E essa vida toda de ebulição aqui em Brasília, dá uma pontinha de saudade de vez em quando de ir lá, tomar um aperitivinho com os amigos, esquecer um pouco quem é o presidente supremo? Eu continuo, é claro, que cultivando os amigos, sempre que posso saio para jantar, e estamos sempre conversando, e também procuro, quando posso, andar um pouquinho de lancha aí no Paranoá e conversar. É isso que eu suponho que, que o pessoal queria ouvir, ministro humano, né? Então, às vezes agendo também os meus jantares com os dois meus filhos e tal, com uma grande dificuldade. Já cruzamos no restaurante. Exatamente. E com grande dificuldade, porque aí nesse caso a dificuldade de agenda é deles, não é minha. Eu em geral tento priorizar, mas eles acabam dizendo, não, pai, surgiu um convite, ou tenho que passar em tal lugar, e acabam, então, cancelando o nosso... Pedindo agenda para os filhos, doutor? Então, muda todo o referencial, né? Mas hoje a gente tem muitas viagens, né? A presidência do CNJ impõe deveres muito específicos de acompanhamento, eu digo até um dever de animação do judiciário, né? Com a presença do presidente do Supremo e do CNJ em determinado local. Eu continuo, sempre que posso, dando palestras a pedido dos alunos, continuo dando aula na Universidade de Brasília, então é uma tentativa de ainda combinar. Tem tempo para ser entrevistado. Sim. Doutor Gilmar, essa união entre o Supremo e o Conselho Nacional de Justiça, o senhor já disse que foi árdua, mas o que disso a sociedade, nós de modo geral, podemos esperar do nosso presidente hoje? Não, eu tenho a impressão de que essa presidência comum, Supremo e CNJ, ela não é só recomendável, acho que ela é importante, ela é decisiva. Do contrário, nós criaríamos, talvez, tensões dialéticas, pontos de atrito, né? Aqui há a possibilidade de coordenação dessas atividades de chefia e de representação do Supremo Tribunal Federal e também de chefia do CNJ e do Poder Judiciário em geral. Agora, isso traz, sem dúvida, esta dupla agenda, né? Esse duplo... Esse acúmulo de função deve ser muito pesado. É muito pesado. Nós temos que presidir as sessões mais importantes do CNJ, presidentes que eu acabo dividindo, pelo menos a coordenação dos trabalhos, com o ministro Gilson Dipp, que é o corregedor, e que tem ajudado muito o trabalho, que vem realizando, por exemplo, as inspeções e as audiências públicas, que é uma outra forma, inclusive, de diálogo do judiciário com a sociedade. Em um determinado estado, abre-se para que as pessoas digam o que elas sabem do judiciário, o que elas acham do judiciário. É uma iniciativa absolutamente inédita na nossa tradição, né? E o ministro Gilson vem realizando esse trabalho de forma muito efetiva. Esse é um grande desafio,
mas eu acho que nós temos também uma janela excelente de oportunidade de contribuir para um novo judiciário, de um Brasil novo. O desafio do judiciário brasileiro é muito grande, dar vazão a essas angústias todas de tantas pessoas, daí esses números espetaculares. Sim, sem dúvida. Quer dizer, por ano chegam ao judiciário pelo menos 25 milhões de processos. Então, esse é um grande desafio. Esse é um grande serviço público. E ainda há confiança no Poder Judiciário. Sim. Esse é o que é o retrato. Importante. Este dado fala da confiança. É verdade. Sem dúvida. Verdade, verdade. É o poder que quem está em casa mais confia. As esperanças cessam, ainda a última que é o Judiciário. Sim. O bastião E a figura do último da juiz, garantia da população, e a figura do juiz é tida como a mais importante. E dando respostas sobre temas os mais diversos. Habeas corpus, questões de prisão, questões ligadas à saúde, né? Serviços públicos deficientes, LOAS, assistência social, intervindo nas políticas públicas, né? Questão de meio ambiente, né? São os mais diversos temas. Então, quando a gente critica o judiciário, nós fazemos esse tipo de crítica, nós devemos reconhecer exatamente o que ele tem feito e de positivo, de bom, para a construção da cidadania. E até mesmo construindo nosso próprio ordenamento jurídico, né? Não são raras as vezes em que o judiciário é que diz aonde serão inseridos tais e tais procedimentos, porque a lei em si não faz. Por exemplo, o caso a decisão do Supremo sobre o direito de greve do servidor público. Os senhores se lembram que nós ficamos num quadro de quase caos em alguma situação, por falta uma anomia, por falta de norma. Né? Veio o Supremo e mandou aplicar. Não invadiu a competência do Congresso, porque mandou aplicar a lei de greve. Né? A lei de greve existente para os serviços gerais mandou aplicar ao serviço público, mas deu uma diretriz, definiu quem era competente para decidir os dissídios de greve no serviço público. Nós tivemos uma situação grave, por exemplo, greve dos controladores de voo, né? Greves de serviços médicos, greves de serviços de saúde. O próprio caso da prisão civil há pouco tempo. Outra decisão também importante, histórica do tribunal, pacificou uma área sensível. E por unanimidade, inclusive, né? E uma decisão realmente importante e que também nos coloca num outro padrão civilizatório. Sem dúvida. Dr. Gilmar, eu gostaria de lhe agradecer pela entrevista, pela aula de Direito. Dr. Regis, meu muito obrigado. E gostaria já de convidar o senhor para um próximo programa para nós tratarmos de leis infraconstitucionais e supralegais, que eu sei que a formação do senhor é alemã, e na Alemanha nós temos uma ideia muito clara de como isso funciona. No Brasil nós estamos trabalhando isso. Obrigado pela oportunidade e também pelo convite, que desde já fica aceito quando nós vamos ter outra oportunidade de diálogo. Está ótimo. Você de casa, continue assistindo Conexão Legal. Se você tem dúvidas e sugestões, esteja conosco no nosso site iidc.org.br. Até uma próxima semana e um bom dia.